Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema Comunidade que Sustenta a Agricultura, a CSA, e para isso nós convidamos o Luiz Carvalho Galego, que é produtor cultural, agricultor biodinâmico e também escultor social. Seja bem-vindo, Galego, né, como é conhecido, né, na Obrigado, área. Marcelo. Eu Obrigado, gostaria Marcelo. de... Obrigado pelo convite. Legal. Eu gostaria de iniciar perguntando para você o que que é essa proposta, essa ideia que tem tomado corpo aí de CSA, né, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Sim. As CSAs, ela rapidamente, né, ela tem uma origem lá no Japão, com outro nome, chamado Teikei, que significa, numa tradução literal, colaboração. Um grupo de mulheres preocupadas com a origem dos seus alimentos e querendo que esses alimentos pudessem estar mais próximos dela, encontraram um agricultor que estava justamente com essa necessidade, buscava escoamento dos seus produtos, né? Então, aí nasce esse primeiro germe, vamos dizer assim, da comunidade que sustenta a agricultura. Então, anos depois, décadas depois, ela foi para a Europa e depois para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos encontrou, mas na Europa ela ainda não tinha essa terminologia comunidade, né? Existia ainda essa ideia de colaboração, mas não tinha essa terminologia da comunidade, do pensar comunidade. E aí, nos Estados Unidos, alguns agricultores biodinâmicos, imbuídos dessa ideia do take, né, da comunidade, criaram, então, o termo comunidade que sustenta a agricultura, e isso depois veio para o Brasil em 2011. Então, o que é que consiste, né, uma comunidade que sustenta a agricultura? Um grupo de pessoas se reúne para viabilizar um projeto de um organismo agrícola, ou seja, um projeto onde você vai ali produzir alimento, mas mais que isso, você vai estabelecer relações e esses alimentos eles vão estar sendo produzidos de uma maneira agroecológica, biodinâmica, orgânica, né, pensando e estimulando a conservação, preservação, recuperação da paisagem, do solo e por isso que a gente entra na escultura social, essa paisagem social também, ou seja, o trabalho atuando no âmbito das relações mais do que no âmbito do financeiro. Mas o financeiro existe, ele nos atravessa. Então, essa sustentação dessa comunidade, ela é também dentro do âmbito financeiro, né? Então, esse grupo de pessoas, e a gente, no início de uma fundação de uma CSA, a gente cria o grupo Coração, ou seja, é o grupo que vai bombear, que vai pulsar, né, para que toda essa vitalidade, né, que a gente está simbolizando aqui no sangue, possa preencher, possa irrigar todas as demandas necessárias de trabalho e do que deve ser feito na CSA. Então, esse grupo ele financia através de uma cota que é estabelecida dentro do grupo mesmo, e tem uma quantidade limite de famílias para serem atendidas, porque o planejamento dessa CSA ela vai ser de acordo com a quantidade de famílias que ele busca atender. Porém, é muito importante falar isso, não existe, a CSA não é um conceito pronto, dado, e você vai seguir. Na verdade, a CSA é muito mais o desejo de olhar para o mundo e encontrar na agricultura o caminho, encontrar no alimento uma ponte que estabeleçam relações, e a partir desse encontro do caminho e da ponte, a gente prosperar na agricultura e nessa relação. Uhum, certo. E como é que está estruturado, como é que está esse movimento assim em Pernambuco, né? Se você também tem informação sobre o Uhum. Brasil, mas principalmente aqui, né? Como é que o próprio consumidor, que é o que mais as pessoas estão nos assistindo, né? Pode participar mais disso de alguma forma, ter um conhecimento também disso aí, Sim. apoiar de alguma forma. Aqui em Pernambuco, as CSAs surgiram, eu não sei te precisar, né, quando é que foi a primeira que surgiu, mas aqui ainda tem poucas, né? Nós somos ainda poucas. Existem na região metropolitana do Recife, né? Ali na Várzea, tem a Hortas, tem a Enxame de Alegria, né? Salvo me engano, é Enxame de Alegria, que é a Marrabune, né? Próximo de Gravatá.
tem em Paudalho, tem uma também, a Ivoporã, e tem a CSA Biodinâmica 40 Graus Nordeste, essa aqui em Aldeia, na região, quilômetro 14, aqui na região de Abreu e Lima. O que é que fundamenta essencialmente uma CSA, né? Assim, dentro de um âmbito prático e como configuração de um movimento social, né? Então, a ideia de movimento social na CSA é muito importante para configurá-la como tal, né? Para atender, porque aí há uma diferença muito sutil entre assinatura de cestas de alimento e uma CSA, né? Claro que uma CSA ela também vai fornecer cesta de alimento e ela passa também por esse universo de ser uma assinatura de cesta de alimento. Mas na CSA há uma mudança nevrálgica, porque eu não compro alimento numa CSA, eu não adquiro alimento através do dinheiro, né? Eu viabilizo a existência daquele organismo agrícola. Então, eu estou compartilhando e sou corresponsável pela abundância e pela escassez desse organismo agrícola, né? Então, aqui a gente está nesse processo de formação desses grupos que estão, dessas CSAs que estão nascendo, que já existem, na verdade, algumas com bastante pungência, né? E estamos nessa construção de configurar um movimento social, né? Dessas CSAs dialogarem, fazerem parte. E o que é bem bacana nesse quesito é que uma CSA nasce das maneiras mais diferentes, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo agora, se elas se identificarem com essa ideia, né? Se elas se identificarem com a ideia de, além delas poderem se alimentar e conhecerem a origem dos seus alimentos, elas puderem visitar esses locais, elas puderem colaborar com o trabalho, elas puderem passar uma tarde lá. Esse lugar tem abelhas, então elas vão se aproximar das abelhas, vão conhecer um pouco as abelhas, vão entender um ciclo, né, de uma planta, de um alimento, de uma planta que tem um ciclo rápido, 30, 45 dias, de uma planta que tem um ciclo mais longo, de 120 até um ano, né, e acompanhar tudo isso, não só se alimento. E, para além disso, estabelecer essas relações, né, que isso é fundamental dentro das CSAs. Legal. Você citou, né, agricultura biodinâmica, eu sei que esse é um ponto, né, forte aí do seu trabalho. Se pudesse falar um pouquinho sobre o que é, nessa conexão aí, a agricultura biodinâmica. Legal, Marcelo. E é tão interessante porque a CSA, né, a ideia da CSA, ela surge a partir de agricultores biodinâmicos, né? E aqui no Brasil, quem trouxe para o Brasil foi um artista plástico chamado Herman Pullman. E o Herman ele trouxe para cá também inspirado nessa ideia da escultura social, né? Enquanto um artista plástico também, que a escultura social já é uma ideia do Joseph Beuys, né? Um outro artista já falecido. Desculpa, Marcelo, eu acabei me perdendo na tua pergunta. É da agricultura biodinâmica, Da né? agricultura biodinâmica, porque essa origem, né, da CSA. E a agricultura biodinâmica ela é um manejo agrícola organizado, né, do conhecimento organizado por Rudolf Steiner, um filósofo cientista do mundo sutil, né? Isso em 1924, né? Então foi a primeira organização agrícola para além dos povos tradicionais, para o mundo moderno, vamos dizer assim, né? Porque os povos tradicionais já tinham organizações e cosmologias agrícolas, mas a biodinâmica, ela no mundo moderno é a primeira que surge como a cosmologia agrícola para o ser humano moderno, né? e contemporâneo. E a gente trabalha buscando a prosperidade da agricultura, né? Na ideia de uma fertilidade não só para o cultivo de uma cultura determinada, mas uma fertilidade pensando em todo esse organismo agrícola, onde eu componho, né, como um configurador de terra, os reinos mineral, vegetal, animal e o eu humano. E eu faço isso de
de plurais maneiras de se fazer isso. Então, eu preciso olhar para esse espaço, olhar para esse lugar, reconhecer essa natureza, ouvir essa natureza e configurá-la através desse diálogo. A gente utiliza algumas substâncias para realizar esse trabalho, que são os preparados biodinâmicos, que a gente reconhece como o coração da agricultura biodinâmica, né? Que são substâncias elaboradas por Rudolf Steiner e outros agricultores e pesquisadores que, ao longo desses anos, foram fazendo pesquisas muito sérias, muito rigorosas, para elaborar esses preparados biodinâmicos, e eles vão atuar de acordo com da maneira que a vida surge no planeta, né? Da maneira polar. Então, a gente vai trabalhar sempre buscando as forças da polaridade. No caso do reino vegetal e da agricultura, a gente está falando das forças luminosas, lumínicas, calóricas, né? A luz, o sol, e as forças que atuam também no solo, né? Ali debaixo do solo, na parte escura, onde a luz não penetra. A gente tem o mundo grumoso, né? Úmido. Basicamente isso, assim. E a gente vai entregar características para essas plantas que intensifiquem seus aspectos organolépticos, por exemplo, né? Que são cheiro, sabor, cor, textura, né? A durabilidade desses alimentos. Então, a gente vai, através dos preparados biodinâmicos, a gente vai entregar um local de maior conforto para os seres elementais. Então, de um modo muito contundente e direto, a agricultura biodinâmica é um manejo agrícola que ele lida e vai interagir diretamente com as forças espirituais que antecedem tudo que existe no mundo do vivo, do visível. Muito interessante, né? Especialmente esse diálogo, né, do ser humano com a terra, não é algo mecanicista e também muito menos aí, né, a gente sabe que não se usa também nenhum tipo de agrotóxico, né? Tem uma relação totalmente diferente, humanizada, né, natural também com a terra e com a produção. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre esse importante tema aí da comunidade que sustenta a agricultura, e falamos aí também da questão da agricultura biodinâmica, né? Com Luiz Carvalho Galego, logo, logo. Estamos de volta conversando hoje sobre comunidade que sustenta a agricultura e, em especial, aí também a conexão com a agricultura biodinâmica. Temos a presença do Luiz Carvalho Galego, que é agricultor social, produtor cultural e também agricultor biodinâmico. Ele falava justamente disso, dessa dimensão da agricultura biodinâmica dentro do contexto da comunidade que sustenta a agricultura, e essa ligação do diálogo com a terra e do envolvimento, né, com as pessoas que não são meros produtores de um mercado, né, um objeto agrícola mercadológico, nem também um mero consumidor, né? Passo a palavra para ele continuar essa dimensão dessa relação aí, né, entre as pessoas e a terra. Maravilha, Marcelo. É isso, né? Então, na CSA, as pessoas elas deixam de ser meros consumidores, né? E elas passam a ser corresponsáveis por essa produção, né? E isso é um desafio cultural muito grande dentro das CSAs, né? Então, a gente tem um dado da CSA Brasil, porque, enquanto movimento, a gente aqui da CSA Dinâmica, nós somos associados à CSA Brasil e à Urgence. A Urgence é uma entidade que reúne CSAs do mundo inteiro, com sede lá na França, com sede em Paris. Então, esse é o maior desafio cultural, da perspectiva, esse é o maior desafio da CSA, a perspectiva cultural, as pessoas mudarem a chave, que é muito desafiadora. A gente está muito acostumado a pagar e receber, a comprar, né? O dinheiro como uma moeda de troca imediata, né? Então, essa perspectiva é muito desafiadora, mas a gente tem conseguido isso. Mas existe um dado no Brasil que diz que dos 100% dos cotistas ou associados ou membros de uma CSA, 20% realmente estão
imbuídos da ideia e do conceito da CSA, né? E tem uma participação dentro do trabalho, dentro dessa relação com a terra, para além de receber os alimentos, né? Então, ainda é algo desafiador em construção. E a gente aqui em Recife, a gente aqui na CSA Biodinâmica, na verdade, em Aldeia, né, no município de Abreu e Lima, a gente botou a meta de atender 20 famílias, né, para iniciar, e nós estamos agora com 17 famílias participantes. Né? Tivemos um primeiro momento, chegaram 11, depois foram chegando mais pessoas, e agora a gente está com 17 famílias atuantes diretamente aqui. Nem todas elas participam de todos os processos da CSA. Na verdade, isso está bem no comecinho. A gente ainda não conseguiu trazer as pessoas para realizarem realmente trabalhos e ficar nesse trabalho no campo, mas entendemos que há uma dinâmica também a ser conquistada, né? Eu percebo que isso também se repete nas outras CSAs e pelo Brasil afora, esse também é um desafio. Agora, aqui a gente recebe pessoas toda semana para acolher, né? A gente está numa fase estruturante, escolhemos começar, isso é um ponto bem legal desse papo, Marcelo, se me permite já entrar, de formar uma CSA, né? Como que as pessoas podem formar. Então, a gente escolheu aqui formar uma CSA do zero. Então, eu convidei as pessoas para visitarem aqui o espaço, elas vieram e ela disse, é aqui que você vai fazer disso aí. Era mato, estava roçando e era tudo mato. Então, elas participaram do processo estruturante, estão participando. Então, e eu percebi isso na minha pesquisa pelo Brasil, de que quando uma CSA nasce com as pessoas do Grupo Coração participando da sua fase estruturante, né? Ou seja, do zero, você não tem nem colheita, você não tem semente, você não tem nada, você vai começar a trabalhar a terra. O sentimento de pertencimento dessas pessoas nesse processo estruturante amplia, aumenta. Então, é mais desafiador no começo, numa razão iniciática, porém, ele tem um fundamento mais contundente numa questão a longo prazo, das pessoas que estão participando desde esse processo estruturante, elas realmente fazem parte dessa CSA. E as CSAs que elas já começavam entregando o produto, era mais difícil das pessoas virarem a chave de que elas não estavam pagando para comprar aquela comida, entende? Essa diferença era muito visível. Então, a gente aqui resolveu começar dessa maneira, mas dentro dos princípios, né, básicos que sustenta a existência de uma CSA, que é a ênfase na produção comunitária, na produção local, o compartilhamento, né, desses alimentos através de cotas, através desses acordos que são estabelecidos dentro da comunidade e, obviamente, a entrega desses alimentos para as pessoas. Então, esses são os princípios fundamentais, né, dentro da CSA. E aí o que a gente pode fazer dentro disso é infinito, é uma obra de arte, é a inspiração de como que essa comunidade se vê, de como que o agricultor, a agricultora pode estar promovendo o que é que ela vai colocar, né? A base que ela vai colocar em cima desses pilares, que é produção comunitária, produção local, o compartilhamento de cotas, né, de assinaturas e a entrega desses alimentos. Certo. Como é que o consumidor, principalmente, ele pode fazer frente, né, a essa política federal, principalmente aí desse pacote da morte, do veneno, né, mais de 700 liberações desse governo de substâncias, uma boa parte proibidas em outros países, né, uma perspectiva aterrorizante aí para saúde, para poluição, né? Como é que o consumidor pode se orientar aí, né? Tem a questão das feiras orgânicas, né? A gente também outro dia entrevistou o pessoal do Armazém do Campo, do Sem Terra, que faz um trabalho legal. Como fazer frente aí dentro disso aí? Maravilha. Isso é uma das razões pela qual existimos, né? E é uma das razões pela quais existe um movimento social das CSAs, né? De entender a agricultura como
um caminho de prosperidade para o planeta e para o ser humano, né? Como, obviamente, fazendo parte desse planeta. E isso, de fato, Marcelo, isso é um desafio enorme, porque isso tem a ver com a tomada de consciência, né? E com uma ação impregnada ou preenchida dessa tomada de consciência. E é muito, de fato, desafiadora. Mas a solução para isso é a percepção de que o que eu como forma a minha base sutil do meu pensar, do meu agir e do meu querer. Então, quando eu me alimento de um vegetal, de uma vida que ela cresceu, se desenvolveu com o veneno, eu estou, de certa forma, já trazendo o aspecto do veneno para a minha vida de forma sutil, de forma aquilo que a gente está falando, do que antecede o que está no vivo, o que está no mundo visível. Então, o poder de decisão do que vamos consumir é a única ferramenta, a única ação de fato contundente, de fato verdadeira, para a gente lutar frente a essa organização criminosa e assassina, lentamente, né, assassina, dos agrotóxicos, dos venenos nos alimentos, de tudo isso. Então, uma CSA, ela é, a gente chama que a CSA é uma revolução copérnica, né? Então, ela é algo muito forte dentro disso. As feiras orgânicas é algo muito forte dentro disso. A decisão da pessoa é o mais forte disso tudo, né? Porque se eu tenho uma CSA, se eu sou um agricultor, quero montar uma CSA e não tem as pessoas conscientes desse processo alimentar, da defesa do planeta, porque a gente não consegue perceber, né? A gente ainda não tem esse olhar claro, embora hoje a gente tenha a COP26, tem uma série de protestos, mas ainda há uma grande massa populacional que entende na viabilidade financeira facilitada, porque esses alimentos com agrotóxicos, eles existem porque existem subsídios para você utilizar esses venenos, né? Então, existe uma percepção muito errônea, equivocada, de que é mais caro o produto agrícola, o produto biodinâmico, o produto agroecológico, porque, na verdade, essas pessoas, nós estamos numa batalha solitária dentro desse aspecto produtivo, né? Então, o maior poder para a gente fazer uma luta frente a esse desmando e a essas ações criminosas do uso de agrotóxico é realmente o nosso poder de decisão de consumir. Mas chegar nisso é preciso muito trabalho social, muita escultura social, é preciso muita vontade individual também para movimentar projetos, para realizar ações e a gente conseguir gerar esse despertar, né? Não simplesmente o retomar, o reconectar, o se aproximar da natureza, mas o despertar da importância que isso tem para a construção da nossa sociedade. O Rudolf Steiner, ele tem uma frase muito interessante numa conversa que ele traz e acerca vamos dizer assim, do despertar da amorosidade entre a humanidade, entre os seres humanos, e ele é questionado por que isso não acontece, se já tem tanto conhecimento para isso, e ele fala que é uma questão nutricional, que o alimento não fornece mais as forças sutis para que o ser humano desperte para isso, né? Vá, caminhe nessa direção. E uma outra percepção é de que, muito incrível, é que o que a gente faz com a terra, a maneira que a gente produz nosso alimento, a maneira como a gente se relaciona com a terra, isso vai gerar uma resposta totalmente equilibrada a isso no nosso modo de se relacionar no mundo, no nosso modo de se ver enquanto irmãos, de se ver enquanto seres humanos. Então, se a gente tem uma agricultura de uma base extrativista, exploratória, venenosa, materialista acima de tudo, né? De você só querer aquilo, o produto, é logo a terra que se vai, a gente depois muda, queima outro lugar e tal. Isso vai estar compondo as nossas relações dentro do âmbito
familiar, social, né, laboral, de trabalho e amoroso, inclusive. Legal, encerramos o nosso tempo, mas eu vou deixar espaço para você colocar contato, né? Você tem a rede social, né? Instagram, se você puder colocar o contato ali para quem quiser procurar, conhecer um pouquinho, ver as fotos, né? Passo para você para depois a gente encerrar. Ah, que legal, Marcelo, muito massa. Obrigado por esse espaço. A gente está aqui em Aldeia, a gente tem um Instagram, @CSA Biodinâmica, tá lá no Instagram. O meu Instagram também, pessoal, volta o meu, posto umas coisas, __, galego, com 2 L's, __. E convidar as pessoas, a CSA está aberta para receber visitas, né, para a gente passar um final de tarde aqui. Sempre digo isso, a melhor hora de vir aqui é comecinho da manhã, até umas 8 horas, é bem-vinda, pode acordar cedo, pode vir aqui, a gente fica num espaço muito gostoso, e final de tarde também, e 2 momentos onde a gente liga a irrigação. E uma lembrança, nessa perspectiva, é que em janeiro a gente vai estar abrindo uma nova lista de adesões ao nosso grupo Coração da CSA. Então, quem assistir, tiver interesse, entre em contato também, que em janeiro a gente vai abrir 3 ou 4 vagas para Legal. novas famílias aderirem. Legal, obrigado, né? Então, agradecemos muito a presença do Luiz Carvalho Galego, falando sobre a comunidade que sustenta a agricultura e também a agricultura biodinâmica, né? Obrigado a todos e até a próxima.